Bom, estamos começando hoje a nossa live de segunda, voltando para segunda-feira, olha que beleza. Estou super feliz e convido todo mundo a vir participar aqui no Facebook. Aproveitando que estamos entrando... Será que estamos muito iluminados? Aproveitando que estamos começando... Opa, acabei de ver que o fio está desconectado. Aproveitando que estamos começando, queria começar dizendo que é uma alegria poder estar aqui falando de transtorno afetivo bipolar no dia de hoje. Oi, Maristela. Oi, Marcela, Cláudia. Gente, tem muita gente nova vindo participar das lives e eu não sei de onde vocês são. Ano passado eu já sabia de onde todo mundo era. Vocês podem começar a me dizer de onde vocês são? O nome eu vejo aqui, mas aí é legal vocês dizerem de onde vocês são. Fico super feliz de poder saber de onde. Bom, enquanto a gente eu vou compartilhando aqui o Rudelson aí, a Cláudia é de Campinas. Conta de onde você é aí, Rudelson. Eu vou compartilhar aqui nas minhas redes, peço para vocês fazerem o mesmo, convidarem os amigos, marquem os amigos, faz toda a diferença, por favor. Deixa eu compartilhar aqui na minha página pessoal, na minha página de trabalho. Opa, vamos lá. Começou, então, a nossa live. Olha que beleza. Que alegria poder estar aqui com vocês hoje, gente. Bom, as segundas, para quem... Ah, cadê? Aqui já tem um monte de mensagem, olha que legal. A Rafaela, sou de Uberlândia, Minas. Ah, Uberlândia é um lugar que eu nunca conheci. Eu tenho um tio que é professor aí em Uberlândia, de filosofia. Eu nunca fui. Maristela, Jaguaquara, interior da Bahia. Jéssica, João de Boa Vista. Marcela, de Brasília. Oi, Marcela, que legal. Show de bola, bom que você está aqui. Amanda Malhada, boa noite. Sou de Ji-Paraná, show de bola. O Rudelson é de Joinville. A Juliana Benfeito é de Ponta Nova, Minas. Magda, de Brasília. Juliane, de Maceió. Show de bola, maravilha, nossa, que beleza. Letícia, de João Pessoa. Bom, gente, obrigado por compartilharem, tô vendo aqui, já apareceu que algumas pessoas compartilharam, aquele discursinho que eu faço toda semana, mas que é tipo um telejornal, né, então o telejornal, eles repetem a mesma coisa todo dia, então a gente não pode ficar com raiva, né. O like é muito bom, eu fico vendo se vocês estão gostando ou não, mas o compartilhamento é que faz chegarem às outras pessoas. Então, se vocês puderem compartilhar na rede de vocês, pessoas que podem ter interesse em neuropsicologia, TCC ou transtorno bipolar, ou pessoas que às vezes até tenham transtorno bipolar, podem participar e se beneficiar do nosso papo, tá? Então, eu agradeço muito vocês que estão aqui. As lives, elas podem às vezes parecer improvisadas, e se elas parecerem, vocês podem até me cobrar, pode ser que é um cansaço que não deveria ser, mas as lives, elas são todas muito bem planejadinhas, eu estudo muito para as lives, eu penso muito no conteúdo, leio artigos, vejo notícias, e tudo isso acaba vendo uma certa produção, né, para construir a nossa live. Então, ter o reconhecimento de vocês, o compartilhamento, vocês poderem convidar pessoas aqui no bate-papo da live, para as pessoas verem enquanto a live está rolando, isso faz que a live chegue nos interessados, né, que é o objetivo. Acho que agora a gente está chegando na 47ª live desde o ano passado. Na verdade, começou no finalzinho de 2016 e a gente já está indo embora. Fico muito feliz que está todo mundo aqui. A Raquel chegou. Raquel, sempre conta para a gente de onde você é. A Ju,
de Minas com meu amigo David, o maridão. Eles têm uma live também. Ju, é toda quarta, é isso? Põe o horário aí para eu poder indicar vocês essa semana, para o pessoal ir assistir a live de vocês. Beleza. Essa semana, na verdade, né, a gente vai ter duas lives. Eu vou ter uma live hoje e eu vou ter uma live que eu espero que não faça competição com a da Ju e do David, que é uma live de quarta também, mas vai ser uma live bem noturna, é quase uma madruga live, madru live. Vai ser uma live 9h15 da noite. Eu falei para vocês semana passada que a gente ia ter uma live especial essa semana. E agora eu já posso contar qual é essa live. A gente conseguiu fechar a data, a gente conseguiu fechar com os convidados. Vai ser mais uma live de 3 pessoas. Ano passado tiveram algumas de 3 pessoas. Não sei se vocês lembram. Foram bem legais a do ano passado. E esse ano a gente vai ter mais uma. Agora vai ser com o Dr. Bruno, que é um psiquiatra, terapeuta cognitivo, junto com o Dr. Marcelo, psicólogo, que vocês conheceram semana passada, ou retrasada? Retrasada. Isso, retrasada. E comigo. E o tema da live vai ser terapia cognitiva comportamental como elo de ligação do trabalho em equipe entre médicos, terapeutas e neuropsicólogos, tá? Então, acho que vai ser uma live bem bonita, onde eu vou representar um pouco mais o neuropsicólogo da ponta, por mais que os dois também trabalhem e conheçam muito sobre neuropsicologia, mas eles pediram para eu falar um pouquinho mais como neuropsicólogo, e como a TCC me ajuda a me comunicar com o psiquiatra e com o terapeuta cognitivo. O Marcelo vai falar muito como terapeuta cognitivo e a gente vai ter o Bruno falando como psiquiatra, mas como a TCC permite que esse trabalho em equipe englobe um psiquiatra no jogo terapêutico, tá? Rose, bem-vinda. Bruna, obrigado, Bru, por estar convidando o Fábio. Raquel, a Raquel é do Rio. Oi, Carol, aluna querida, super... está estudando, virando uma super terapeuta, fez o nosso curso de TCC do ano passado, agora está fazendo especialização de neuropsi, né, Carol? E está indo super bem, é isso aí. A Ju está falando, a live é às quartas, é uma live para pais, tá? Agora é quinzenalmente, às 7h30. Quem quer saber tudo sobre terapia para pais, tópicos para pais, são 2 neuropsicólogos, terapeutas cognitivos, pessoas que sabem muito sobre o assunto, segue a Juliana, tá? Essa semana não tem, mas na próxima tem. A Rosa é do Rio Grande do Sul, a Isis é de Ipanema, e o Clemilson, meu querido, tá aí, o Clemilson, que é de Curitiba. Beleza, comecemos para a gente não perder mais tempo. Eu queria primeiro começar trazendo um medo que eu fiquei sabendo hoje, né? E até postei aqui no meu Facebook, que é a história do que está acontecendo aqui no nosso querido Ministério da Saúde, que aprovou e vai investir em 10 novos procedimentos, né, médicos. Eu ainda não sei a extensão disso, né? Eu li na Globo, no site do Globo, então não estou aqui querendo dizer que não é, simplesmente eu li a chamada e li a matéria, né? Mas não li o edital, a portaria, então não sabemos o quanto que isso é. Eu não sei o quanto que isso já foi liberado ou não, mas de qualquer jeito, esse é um tema muito interessante, né? E que vale a pena a gente refletir um pouco sobre esse assunto, né? E é um tema que eu venho discutindo muito nas minhas aulas, quando eu falo sobre ciência baseada em evidências, né? Ou medicina baseada em evidências. Ali dizia que entre essas novas 10 práticas, tinham práticas como aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, ozonioterapia, terapia de florais e outras tantas aqui que eu nem conheço, apiterapia, terapia de produtos de abelhas, enfim.
Imposição de mãos, né, reiki, não sei especificamente se é reiki, porque talvez reiki tenha toda uma filosofia junto, mas imposição de mãos. Tal. Eu acho que esse é um tema para a gente pensar. Eu coloquei até o link da Wikipedia, é um verbete que eu sempre leio da Wikipedia, eu coloquei o inglês, possivelmente tenha em português aqui, tem, acabei de ver que tem o verbete em português, que é um verbete que chama lista de tópicos considerados pseudociências, né? E ali tem, por exemplo, em psicologia, né? Temas que são considerados pseudociências, grafologias, parapsicologia, frenologia, que foi uma ideia do Gall, né? Lá de 1700 e pouco, o Gall quase acabou morto pelo Napoleão, tentando enganar o Gall, tentando enganar o Napoleão. Mensagem subliminar, mas a ideia fútil da mensagem subliminar, não a pré-ativação negativa ou pré-ativação positiva, enfim. E em saúde e medicina, né, quantas pseudociências, né, que a gente tem aqui. Medicina, você vê que os temas são todos para arranjar treta, né? Ortomolecular tem poucas evidências. Antroposofia, poucas evidências. Ginástica cerebral, poucas evidências. Limpeza do colo. Tomar xixi, o primeiro xixi do dia, né? Vitalismo. Medicina tradicional chinesa, existem poucas evidências, né, de todo o sistema da medicina tradicional chinesa. Enfim. Mesmerismo. Cura pela fé. Então, esse é um tema muito complexo, que eu não quero entrar agora, não é o tema da live, mas eu queria trazer para vocês, como um tópico de novidade, né, tentando fazer quase a live virar um jornalzinho, assim, para a gente poder difundir conhecimento, como é difícil a gente discutir ciência baseada em evidências, né? Principalmente quando nós sentimos que na nossa prática, e eu aposto que de todas essas técnicas, as pessoas que tentam propor, muitas vezes têm o coração no lugar certo e sentem que essas coisas podem funcionar, né? Por evidências pessoais, né? Eu estava dando aula a semana passada e falando exatamente isso, né? O quanto que a gente não tem o viés da experiência própria, né? Não, na minha clínica funcionou. Mas a gente não pode usar simplesmente esse viés, na minha clínica funciona. Né? E para começar a falar de transtorno bipolar, é um pouco disso, né? Como que a gente, então, vai procurar as melhores evidências do que funciona. E, inclusive, hoje eu vou trazer um artigo de 2006, de revisão sistemática, mostrando que, inclusive, a TCC, existem limites, né? Da TCC padrão, para o transtorno bipolar. Por isso que existem protocolos e outros métodos sendo desenvolvidos, para além da TCC, para tentar lidar com pacientes bipolares, porque a TCC padrão, com psicoeducação, simplesmente, por exemplo, não tem dado conta de todas as sintomatologias do transtorno bipolar. Então, eu fico pensando, eu fazendo uma revisão rápida para o começo do ano, porque estava gravando todas as aulas do nosso curso, regravando as aulas do nosso curso, do ano passado para esse ano, então melhorando os slides, refinando a literatura, preparando os artigos que vou apresentar para os alunos, no material complementar. Achei revisão de 2018, de janeiro já, um monte de revisões de 2017. Você imagina, a TCC não para de publicar revisões com a pergunta: TCC é eficaz, por exemplo, para transtorno bipolar? Revisões de 2017, 2018, uma de 2018, um monte de 2016, várias de 2014, 2015. Imagina, por exemplo, aromoterapia, imagina urinoterapia, imagina florais. E aí, claro, quando tem um artigo, esse pessoal fica completamente deslocado e excitado, do tipo, olha aqui, tem evidências, né? E a TCC tem, tipo, centenas de artigos e fala, olha, tenho dúvidas. Então, é muito complicado, tá? Deixa eu ler se tem mais alguma mensagem. A Fabi chegou, a Nath chegou, sejam bem-vindas, minhas amigas. Sandra, barbaridade, nosso dinheiro sendo jogado pela janela. Denise, integração sensorial. Deixa eu ver, Denise, se tinha alguma coisa de integração sensorial.
Não, integração sensorial não estava aqui. Só faltou o Pajé, a Beth falou oi, aprendo muito com você. Oi, Beth, a gente sempre junto, né? Bom, então, agora, gente, dando início, depois a gente pode fazer uma live só sobre psicologia baseada em evidências, se você quiser. Inclusive, eu poderia fazer uma sobre reabilitação baseada em evidências, ou terapia cognitiva baseada em evidências, e se vocês quiserem, eu poderia convidar um amigo que vem publicando livros e artigos só sobre psicologia baseada em evidências. Acho que seria uma experiência bem legal aqui para o nosso canal. Mas beleza, vamos começar a falar da nossa TCC em neuropsi do transtorno bipolar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o transtorno bipolar é que o transtorno bipolar, ele é um transtorno com uma característica muito específica, né? Todos nós, o tempo inteiro da nossa vida, a gente passa por altos e baixos, sentimentos de empolgação, de euforia, e sentimentos de tristeza, de descolorido, de tipo uma certa desesperança das coisas. Esses sentimentos, como sempre, a gente vai usar o nosso crivo de correção. Quanto tempo está na nossa vida? Quanto sofrimento ou quantos problemas ele traz e o quanto que ele está impactando a gente, né? Então, assim, se esses momentos de altos, né? Então, putz, estou muito empolgado com uma ideia nova, não sei o quê, mas eu me empolgo, sento, ponho no papel, organizo e começo a fazer, que ótimo, né? Sorte de quem consegue. Parabéns, vamos embora, que ótimo. Você organiza, faz as coisas, chama a equipe. É isso. Se você é uma pessoa que tá na tristeza, né? E às vezes não precisa ter motivo do luto, porque a gente sempre usa o exemplo do luto como um extremo. O luto é normal. Claro, o luto é normal, mas você pode estar triste por outros motivos. Não, você pode estar ali triste até por bobagens. Acabou um livro que você gosta, o Netflix tirou a série que você gosta. Conheci uma pessoa, fiquei afim dela e não deu certo. Isso já são coisas um pouco mais moderadas ou medianas, tal. Ou não, ou coisas até graves, sérias, né? Tipo, fui demitido, perdi um relacionamento duradouro, tal. E isso pode até durar algum tempo, mas você tem ferramentas para ir lidando. O que a gente está falando aqui não é disso, né? O transtorno bipolar não é isso. O transtorno bipolar já é pacientes e pessoas que começam a sofrer danos, né? Ou pelo seu estilo de vida, pelo seu estilo personalístico, pelo seu estilo cognitivo, pelo seu estilo de tomada de decisão comportamental, pelo seu estilo emocional, eles começam a ter danos no relacionamento, no trabalho, na escola, e sofrer esses danos, e isso pode levar ou não a suicídio, comportamentos de risco, exclusões, perdas de ambientes sociais. Então já é algo um pouco mais grave do que simplesmente marés de altos e baixos, né? E claro que a gente também tem que lembrar que a gente não tem só a mania e a depressão, né? E mesmo a mania e depressão, ela pode ser severa ou uma depressão muito severa, né? E a gente tem, entre isso, a gente tem depressão, a gente tem hipomania, a gente tem uma série de coisas acontecendo aí nesse meio, que não vai dar para a gente falar tudo hoje, como sempre, a live é um pincelado provocativo para a gente continuar estudando, né? Mas, de qualquer jeito, o paciente que tem o transtorno bipolar, em geral, ele tem alternâncias entre esses episódios, esses momentos de mania e depressão. Esse seria o quadro mais comum, vamos dizer, quando a gente fala de um jeito mas quando a gente pensa no transtorno bipolar de uma forma mais desenhada, a gente pensaria assim, um paciente que tem euforias e depressões e intervalos de normalidade no meio do caminho. Claro que na vida real, na verdade, a gente tem que caracterizar esse paciente em quadros bem específicos, ou pelo menos tentar enxergar em desenhos mais específicos a partir do DSM ou do CID, onde a gente vai ter tipo 1, tipo 2, ciclagem rápida, ciclotímico, enfim, e aí a gente pode também dar uma passada nisso. O transtorno bipolar é algo
comum, né? Mais comum até do que a gente pode imaginar. Ele é um transtorno né, que, inclusive, eu, lendo um artigo agora de 2014, inclusive, dizia que, olha que interessante esse dado, mostrando que na Suíça o tempo médio de internação, são 10 mil internações só no Brasil por ano por conta do transtorno bipolar, então acho que é um dado interessante para a gente pensar, né? Na Suécia, são 45 horas, em média, que um paciente fica. Nos Estados Unidos, 24 horas, média de internação. Aonde que era? Era na Inglaterra, 79 horas média que um paciente com transtorno bipolar ficava por conta do quadro. Então, é um quadro que ele tem uma variabilidade de controle do episódio, né? Uma prevalência de 0,6, o tipo 1, que é o tipo clássico, que é esse que tem a mania e a depressão, né? E podem ocorrer de 4 a 8%, em alguns estudos que são um pouco mais flexíveis, esse 0,6 de prevalência pode chegar até a 4 ou 8% durante a vida inteira de um paciente, né? Então, é um quadro que a gente tem que ficar de olho, não é tão simples de diagnosticar, porque ele pode estar mascarado numa depressão, ele pode estar mascarado na mania com um TDAH, ele pode estar mascarado com borderline, a gente vai também falar disso, mas é um quadro bem importante. E também falar um pouquinho sobre a impulsividade, as diferentes impulsividades, né? Do bipolar, do TDAH e do border. Isso também é algo bem importante para a gente pensar. Já vou ler se tem algumas perguntas, só deixa eu dar uma introdução um pouquinho mais rápida, senão a gente fica respondendo e eu não consigo passar da introdução. 90% dos pacientes que têm um episódio maníaco único, então esquece a depressão agora, pensa nesse quadro de mania, de empolgação, de agitação, de engrandecimento do meu eu. 90% dos pacientes que têm um quadro desse terão outros episódios de engrandecimento e de mania, né? E a maior incidência disso ocorrer é entre 18 e 25 anos, segundo a APA, a própria Associação de Psiquiatria Americana, né? Esse é um quadro, e eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma mini pausa de reflexão, que esse sim é um quadro onde a comorbidade não é a exceção, a comorbidade é a regra. Então, de todos os quadros psiquiátricos, no transtorno bipolar, a comorbidade é a regra. E quanto mais comorbidade, mais complexo fica o prognóstico, né? Então, eu estava falando para vocês de um estudo que eu estava lendo de 2016. Esse estudo dizia que, olha que interessante isso, uma das coisas básicas da terapia cognitiva comportamental para o paciente bipolar é o psicoeducativo. Tipo, você tem que saber o que você tem e tudo mais, e compreender o seu quadro. Só que para aqueles pacientes que são bipolares e ansiosos, a estatística é mais ou menos de 12 a 56% dos pacientes, depende do estudo. Então, estudos com critérios mais rígidos de ansiedade, 12, e estudos com critérios um pouquinho mais amplos, chegam até metade da população dos bipolares. Esse estudo mostrou, esse na verdade é um estudo de 2014, mostrou que pacientes que só foram tratados com psicoeducação não tiveram melhora nenhuma. Olha que complexo. O paciente tem bipolar e ansiedade. Vamos só ensinar para ele o que é ansiedade, como funciona a ansiedade dele, mas não vamos dar terapia para a ansiedade, só psicoeducação. A ansiedade não melhorou nada. O que melhorou? Quando, além do tratamento para bipolar, foi dado um tratamento para ansiedade, né? Isso tem um impacto, isso tem uma diferença. Porque o protocolo para tratamento bipolar na terapia cognitiva é um protocolo bem extenso. Inclusive, é um protocolo que
tem diferenças específicas se você é recém-diagnosticado, se você já é experiente sobre seu transtorno, mas está instável, ou se você já está estável. Se vocês lembrarem da nossa live que a gente fez com o Marcelo, há 2 semanas atrás, ele falou do modelo multiteórico, né? Daquele livro Mudar para Melhor, até eu publiquei aqui, compartilhei. Naquele livro ele dizia que você tem estágios de mudança, né? Vocês lembram disso? Que eu até comentei que essa era uma ideia muito interessante, que a gente já falava disso na reabilitação, que se o paciente está pré-contemplativo, você não pode dar certas intervenções para um paciente que já está contemplativo e começando a lidar com o impacto da patologia, você tem que dar outras intervenções, e para aquele paciente que já sabe a patologia que ele tem, as dificuldades que ele tem, você tem que dar intervenções mais complexas. Ok. Então, olha que importante isso. Para o transtorno bipolar, essa lógica funciona, né? O paciente nem sabe o que é bipolar, é um tipo de intervenção, que a gente vai falar daqui a pouco. O paciente já sabe, mas ele aplica, às vezes não aplica. Tipo assim, eu tive uma fratura no meu joelho. Às vezes eu faço físio, às vezes eu não faço. É o paciente que sabe que é importante, mas ele está instável, né? Agora, aquele paciente já estabilizado, ele também precisa de terapia, né? Mas que tipo de intervenção a gente dá? Agora, olha que importante, eu estou dando esse protocolo de bipolar, mas o paciente também é ansioso, então eu preciso também pensar em outro protocolo específico para a ansiedade, né? Então, esses dados da literatura não dá para trocar por imposição de mãos, né? Não dá para trocar por, sei lá, urinoterapia, não dá para trocar por cromoterapia, geoterapia, né? É um pouquinho mais complicado, ciência baseada em evidências. Já vou voltar para cá, deixa eu dar oi para quem chegou. Oi, Poli, Geraldo, meu amor, como que você tá, meu amigo? Saudades de ti, Manaus, que beleza te ver por aqui, irmão. Maria Goretti, boa noite. A Bru falou Rehab baseado em evidências, a Ju falou integração sensorial é um trabalho fantástico. Sim, integração sensorial para autismo é fundamental. A Ferreira Fabiana falou boa noite, a Cris falou boa noite, a Aretusa falou boa noite, a Letícia, eu não estou conseguindo acompanhar. Mais alguém não está conseguindo acompanhar? Verônica falou, alguém indicaria livro sobre o assunto? Qual assunto? Rogéria, ei Ju, bem feito, você está aqui? Bom demais o Thiago, obrigado. Manu, boa noite, cheguei. Que bom, Manu. Gente, para quem chegou agora, aquela esmolinha que eu peço, compartilhem, por favor, e digam de onde vocês são quando vocês entram, tá? Porque aí a gente consegue ir acompanhando até onde a gente está chegando, tá bom? Compartilhem para a gente alcançar lugares. Beleza. Bom, olha que legal, gente. A gente está falando, então, como comorbidades no transtorno bipolar, que é a regra, podem dificultar todo o avanço do transtorno. Agora, o transtorno bipolar, ele está muito associado com diversos fatores de risco, né? Primeiro, pessoas separadas, ou fatores sociais, né? Pessoas separadas, divorciadas ou viúvas têm mais altas taxas de transtorno bipolar do tipo 1. Alta heredabilidade, ou seja, risco genético. Questões de gênero. Sexo feminino é mais suscetível a estados de ciclagem rápida e misto. Sexo feminino com transtorno bipolar do tipo 1 ou 2 tem maior probabilidade de sintomas depressivos associados no quadro também. E o risco de suicídio ao longo da vida em pessoas com transtorno bipolar é estimado em pelo menos, olha que importante, 15 vezes maior do que o da população geral. Na verdade, o transtorno bipolar responde a 1/4 de todos os suicídios. É algo muito grave e a gente precisa levar isso muito em conta. Então, quando a gente fala aqui na mania, o que a gente está falando é
uma autoestima ou uma grandiosidade inflada, uma diminuição da necessidade de dormir, um discurso ou uma fala acelerada maior do que o habitual, um voo de ideias, distração, agitação psicomotora, interesses hedonistas, né? E quando a gente fala em depressão, a gente está falando em humor deprimido, diminuição do interesse, perda ou ganho significativo de peso, insônia, agitação, fadiga, sentimento e pensamentos de inutilidade, culpa, ideação suicida, enfim. O clássico que a gente está acostumado, né? Isso é muito comum no tipo 1, né, do bipolar, né? Então precisa ter no mínimo um ou mais episódios de mania ou episódios mistos de mania e precisa ter episódios depressivos menores ou maiores, né? Pode também estar associado com sintomas psicóticos. Isso é o que a gente chama de transtorno bipolar do tipo 1. Também tem uma angústia ansiosa, são pacientes muitas vezes cicladores rápidos, enfim. E no tipo 2, um ou mais episódios depressivos maiores, e olha que importante isso que eu vou contar para vocês. Pode ter episódios, né, de um ou mais hipomaníacos, mas sem episódios maníacos ou maníacos mistos, né? Então, isso é muito importante, porque você vai encontrar pacientes com uma hipomania, eles estão agitados, né? Tem uma angústia ansiosa, mas não chega a ser com todos aqueles sintomas de mania que a gente está acostumado no tipo 1, tá? Beleza. Bom, aqui eu queria falar um pouco da diferença entre o TDAH e o bipolar. Talvez isso seja algo legal para vocês pensarem, né? Veja, o TDAH, ele fala bastante, mas em geral ele não se sente pressionado a falar bastante, né? Ele simplesmente tem dificuldade de controlar o que ele fala. Não é uma coisa de uma pressão emocional para falar. O TDAH, ele relata uma certa distração por estímulos externos, né, ambientais, mas não é uma distração por pensamentos internos. Pode acontecer também, principalmente se o TDAH for ansioso, tá? Mas o bipolar, a distração tem muito a ver com as ideias. Tá, só um detalhe. Estou falando do bipolar na mania, tá? Então, o bipolar na mania, as ideias são de grandiosidade e tudo mais. Tem um estudo de 98 que eles comparam bipolares e TDAHs. É um estudo do professor Geller, e ele comparou TDAHs e bipolares com ideias de humor exacerbado, grandiosidade, necessidade menor de dormir, hipersexualidade e humor irritado. Olha que interessante os achados, ó, vou ler para vocês. Pacientes bipolares são 16 vezes mais, tem o humor aumentado 16 vezes mais do que pacientes com TDAH. São 11 vezes mais, tem 11 chances a mais de estarem com ideias de grandiosidade. Tem 9 vezes menos necessidade de dormir, 5 vezes mais hipersexualidade e 1,5 vezes mais humor irritado do que um paciente com TDAH. Então, vê que interessante, gente. Esses pacientes... Outra coisa, o paciente também com TDAH, ele, em geral, está mais agitado, né? O paciente bipolar, ele tem a ver com a agitação psicomotora dele, tem a ver com gatilhos de ideias, objetivos novos que ele traz. Vou comprar agora um carro, vou comprar agora uma casa, vou ali gastar um dinheiro, vou ali transar, vou ali fazer... Então, aqui existe uma diferença muito importante entre a impulsividade e a hiperatividade e a desatenção do bipolar e do TDAH, tá? A Verônica falou que ela estava perguntando de livros sobre bipolar.
Sim, putz, tem... Nossa, tem coisas muito legais sobre bipolar. Eu vou te indicar os livros de uma mulher, deixa eu te falar o nomezinho dela aqui. São os livros que eu mais gosto e a gente tem coisas em português dela. Mônica Ramírez Basco. Então aqui, ó. Mônica Ramírez Basco. A Mônica Ramírez Basco tem 2 livros em português, o Manual do Paciente e o Manual do Terapeuta, de TCC, sobre transtorno bipolar. Gênia, maravilhosa. Gosto muito do modelo dela. É um dos protocolos que eu uso nas aulas, quando eu ensino meus alunos, né, do nosso curso online de TCC. Mas não é o único, tá? Eu pincelo aquilo que tem clinicamente mais funcionalidade para o Brasil, para uma clínica mais ágil e menos protocolada para pesquisa, né? Porque o problema da TCC é isso, ela às vezes é muito protocolada para pesquisa, mas eu gosto muito do trabalho da Mônica, tá? Dá uma olhadinha nos livros dela. Rogéria está na França, a Poli está em São Paulo, a Giane está em Cuiabá, a Verônica está em Niterói, sejam bem-vindos, a Manu está em Recife, a Érica de São Luís. Adolescentes podem desenvolver, sim, claro. Eu falei ali no comecinho, a faixa etária, né, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui, tem um outro... Quando a gente fala 18 a 25, isso é o pico de incidência, né? Mas é como se fosse uma média, vamos dizer assim. Mas o transtorno bipolar, ele pode começar em faixas anteriores, sem dúvida nenhuma, tá? Talvez a gente pudesse até depois montar uma live só para falar de bipolar na adolescência, que também são coisas bem interessantes. Minha professora Maria Cecília Quimente está aqui, um beijo enorme, querida, que bom. Simone Alixer, que legal te ver aqui, Simone. Meu marido é os dois, TDAH e bipolar. Então, imagino que tem esses 2 elementos, né, Simone? Então, tem momentos que são desatenções por ideias e tem momentos que são desatenções por desatenção, né, por estímulos externos, né? Opa, vamos lá, que tem mais coisinhas aqui. Amanda, que bom que você voltou. Que bom, Amanda, que você está participando. Obrigado. Rogéria, tem como você deixar a live salva e as referências escritas, inclusive dos estudos e dos livros? Rogéria, todas as lives sempre estão salvas. Eu estou devagarzinho subindo tudo para o YouTube. É difícil cuidar de toda a minha vida profissional. Estou devagarzinho fazendo isso, tá? Já está tudo no meu canal do YouTube, as antigas. Eu ainda estou subindo as novas e algumas que sobraram. Estou deixando o canal mais bonito também. As referências... Eu vou me organizando, tá? Porque algumas eu escrevo e estou preparado, outras vêm na hora. Então, fica um pouquinho difícil eu lembrar. Seria legal vocês se organizarem. Tipo assim, eu falei alguma coisa, lembra na hora, fala para mim e eu vou escrevendo, tá bom? A Poli Falcão falou que seria legal bipolar na adolescência. Deixa eu voltar, senão a gente não volta. Beleza. O que mais? Outra coisa. Tiago, qual é a diferença da mania e da impulsividade de um border e da mania e da impulsividade de um bipolar? Essa pergunta eu vou deixar para vocês. O que vocês acham que pode ajudar nessa diferenciação? Vocês têm algum chute? A ideia é a gente chutar e errar loucamente para a gente poder ir construindo raciocínio clínico. Só assim a gente aprende. Pensa, eu sou um paciente bipolar e aqui do lado tem um outro Thiago que é border. Nós dois somos impulsivos. Qual é a diferença de nós dois, assim? Alguém tem alguma ideia?
A dica para matar essa charada, vamos ver se alguma ideia está surgindo. Mas tem uma dicasinha safadinha para matar essa charada. Ah, Manu com uma boa ideia aí. É por aí. A Manu sacou um pouco o caminho, tá? A dica safadinha para matar um pouco a pergunta funcional que a gente tem que fazer é essa, tá? Mas você é assim o tempo inteiro, impulsivo, ou você é impulsivo em episódios, né? E para o border, isso é mais constante. Essa impulsividade, essa irritabilidade, né? Essa autoviolência que por vezes ocorre, essa heteroviolência que ocorre, esses episódios de perda de controle, de sexualidade e tudo mais, é um pouco mais constante na história de vida dele, tá? Então, assim a gente começa a perceber perguntas importantes para fechamento de diagnóstico e para a nossa famosa avaliação funcional, que é um dos pontos prioritários para o tratamento, seja ele qual seja. Muito bem, Manu. Beleza. Vamos falar agora do modelo cognitivo, da terapia, um pouquinho assim da terapia cognitiva, antes de falar de tratamento, mas falar da visão da terapia cognitiva do bipolar. Tá? A terapia cognitiva da depressão a gente falou na última aula, quando a gente falou da ansiedade, mas vamos brincar de novo de tríade cognitiva, que foi bem legal na semana passada. Como seria a tríade cognitiva do bipolar? Visão do eu. Qual é a visão do eu, do bipolar? Quando ele está na mania, tá? Não quero saber da depressão, quero saber da mania. O que o bipolar da mania pensa dele? Quem estava aqui na semana passada, por favor, colabore comigo na construção desse quadro aqui. A visão do eu do bipolar. Como que ele se vê? Vamos lá, gente. Como que o bipolar se vê? Ih, será que hoje o pessoal está com medo? Ó, a Daisy. Boa, Dê, que bom que você está aí, meu. A professora Daisy está aqui com a gente hoje. Ó, Daisy, está todo mundo querendo saber quando que a gente vai voltar a oferecer o curso de reab infantil, tá? Depois a gente vai conversar. Já falei que é lá para o segundo semestre. Bom, eu sou a última bolacha do pacote. Eu não sei se a Daisy está falando de pessoas que a gente conhece em comum ou se ela está dando a conceituação cognitiva, mas vamos lá. Uma visão, começaria o Beck dizendo, inflamada de si, né? O paciente bipolar tem uma visão muito inflamada quando ele está na mania. Então, eu sou extremamente amável, sou poderoso, eu tenho um potencial de atratividade ilimitado. Traduzindo, como diria a doutora Daisy, eu sou a última bolacha do pacote, né? Então, a Manu falou uma coisa aqui que é legal. Claro que isso é a visão que ele tem dele. Se você vai contra, ele se irrita e fica mal-humorado. Concordo com ela. Mas a visão que ele tem sobre ele é de empoderamento. Agora, eu quero que vocês me ajudem na visão que ele tem dos outros e do mundo. Como é o mundo para um bipolar? A gente, para quem está chegando agora, eu estou vendo que está entrando várias pessoas aqui. Para quem está chegando agora, a gente está discutindo a tríade cognitiva da TCC do transtorno bipolar. A gente acabou de falar que a visão de eu do bipolar é uma visão inflamada. Eu sou a última bolacha do pacote. Como que é a visão dos outros e do mundo para o bipolar? Né? Na tríade cognitiva é o que eu penso de mim, o que eu penso dos outros e do mundo,
e o que eu penso do futuro. Então vamos lá. Qual é a visão que o bipolar tem dos outros e do mundo? A Lorena falou, eu sou o centro, é isso, uma visão inflamada, né? Eu sou poderoso, eu sou atrativo, tudo gira em torno de mim. Agora vamos lá. Os outros, o futuro, o mundo, os outros e o mundo. Hoje a turma está um pouco reticente de chutar. Olha lá, a Daisy arriscou. O mundo está a meu alcance, gostei. É por aí. Vou dar mais uma dica. As experiências, elas são vistas como positivas, mais positivas ou mais negativas? Tipo, eu vou num shopping, é muito legal ir num shopping ou é ruim? Eu vou numa balada, é muito legal ir na balada ou é ruim? Eu saio com meninas, com meninos, é muito legal ou é ruim? Sei lá, eu entro numa briga, é muito legal ou é ruim? Como que é o maníaco? Para ele vê as experiências de mundo muito mais positivas, intensas, positivas, isso. E por fim, né? Para ele, o mundo é um lugar cheio de experiências e possibilidades. Agora vamos para terminar nosso momento interação. Como é a visão de futuro quando ele está na mania? Né? Eu nunca vou esquecer uma história, enquanto vocês vão pensando na visão de futuro, eu nunca vou esquecer uma história de um cara que ele foi convidado para fazer parte de uma dessas pirâmides. Tem muitas, eu não vou citar os nomes para depois não ser processado, mas tem um monte de pirâmide, não tem? Esses negócios que é tipo assim, você me dá 4 mil reais, eu vou te dar um copo que ao mesmo tempo é um liquidificador e que produz um suco das 100 frutas. E você vai vender isso daqui por 100 reais. E eu vou te dar, com esses 4 mil reais, eu vou te dar 8 copos. E aí você vai conseguir revender isso. Você vai pagar, sei lá, 4 mil, mas você revende por 8. E aí no final você não consegue vender e fica empacado, essas coisas. E aí você tem que pôr um monte de gente fazendo o mesmo, essas pessoas te dão dinheiro, e você dá dinheiro, e você ganha dinheiro, e aí o cara lá de cima tá ganhando um monte de dinheiro. E eu conheci um cara que ele morava na casa da sogra dele, uma velhinha de 85 anos, e ele chegou pro cunhado dele e falou assim, eu vou vender a casa da tua mãe para poder entrar nessa possibilidade de ganhar dinheiro. Né? E ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer, porque ele falou assim, o futuro é um lugar muito maravilhoso. Puro id. A Bru falou, positiva. Né? A visão de futuro é positiva, exato. A Sônia, nada vai dar errado. A Manu falou, a intensidade toma conta, puro id. O futuro é repleto de oportunidades e promessas ilimitadas, né? Então vamos fazer agora um destrinchar, né? Estilo de atribuição. Quando ele está na depressão, tudo é negativo. Quando ele está na mania, tudo é hiperpositivo. Pensamento do tipo tudo ou nada. Nada vai dar errado. Eu não sou nada se a pessoa que eu amo não me amar. Se eu quiser realmente ser uma pessoa de valor, eu tenho que ser excelente em pelo menos um campo de uma área que eu acho importante. Perfeccionismo. Né? Dificuldade de resolução de problema. Crenças muito mal adaptativas. Na mania, grandiosidade, autoconfiança, pensamentos tangenciais. Vocês sabem o que é um pensamento tangencial? Ele chega e fala assim pra gente, olha, eu preciso vender a casa da tua mãe porque eu preciso de 100 mil reais. Era uma casa de periferia, gente muito humilde. Eu preciso de 100 mil reais para entrar nesse projeto. Mas vai me render 300 mil reais em um ano. Aí esse cara
que me contou essa história era o cara que era o filho dessa senhora. Ele falou assim, que negócio dá 300% em um ano? Ele falou, você pode me contar como? Ele falou, é muito fácil, ele vai pegar meu dinheiro, ele vai fazer um negócio assim, 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 assim. Ele falou, cara, você não está me explicando, você só está descrevendo o que alguém te falou. Como ele vai gerar 300%? Enfim, e toda vez que ele contava, ele repetia a mesma história. Então, o pensamento era muito tangencial, ele não ia ao fundo, não tinha explicação concreta. Eram explicações que contornavam o fato de que ele ia ser enganado, obviamente. Né? Aceleração do pensamento tem que ser feito agora, fuga e desorganização de ideias, enfim. Esse é o estilo do paciente quando ele está num episódio clássico de mania. Né? Então, para todo mundo que está aqui comigo, a gente conseguiu descrever um pouquinho o funcionamento. Lembra que eu falei na semana passada? Existe o modo operante e o modo de manutenção dos pacientes. E agora eu acabei de descrever o modo operativo. É como você encontra um paciente bipolar tomando café na rua, quando ele está na mania. Tomando um cafezinho na padoca, um maníaco está desse jeito. Né? Ele está empolgado, poderoso, confiante, o futuro vai ser legal. Né? Vocês lembram que eu falei disso na semana passada? O modo operante sempre é a forma como a gente encontra a pessoa atuando. E o modo mantenedor é um pouco do que a neuropsicologia fala, e é o que a gente vai começar a falar agora. Bom, quais são os marcadores diagnósticos para a gente pensar, marcadores cognitivos para a gente pensar num diagnóstico diferencial para um paciente bipolar? Né? Será que existe um substrato neurobiológico? Então, quando a gente vai ver estudos, por exemplo, existe um grupo muito interessante da Maria Moore e do Eduardo Vieta, que estuda pacientes eutímicos e pacientes que estão com mania, né, pacientes bipolares em quadros de mania, e eles perceberam nesses estudos que o core, o central do paciente bipolar são os déficits de função executiva. Né? Acho que fica claro isso, óbvio, quando a gente já fala de TCC já é perceptível, mas quando a gente desce para o nível da análise da neuropsi, fica ainda mais perceptível. Né? Impulsividade, dificuldades de atenção, inflexibilidade cognitiva, dificuldade de tomada de decisão, dificuldade de foco atencional. O tônus atencional no episódio de mania está muito aumentado. Né? Então, esse paciente ele vive um alerta tonal muito forte, ele está o tempo inteiro observando o que está acontecendo. Né? Ele tem dificuldade, falhas repetitivas de resistir à distração. Então, tudo é importante, já que tudo é importante, as falhas se tornam recorrentes. Isso é muito comum nesses pacientes. A atenção sustentada, ela é difícil de ser mantida. Quando eu conto essas coisas para vocês, o que eu quero é que vocês sempre... O que eu tento ensinar aos meus alunos, tá? E o que eu quero tentar passar para vocês é que quando vocês ouçam cada um dos achados, tanto de TCC quanto os achados de neuropsi, que vocês consigam já pensar em tratamento para cada uma dessas coisas. Quando eu falo atenção focada, dificuldade de controle da distração, o meu sonho é que a gente comece a pensar, como que trata isso? Esse é o papel de um psicólogo, começar a desenhar formas de levantamento de hipótese e formas de levantamento de tratamento. Né? Pacientes com transtorno bipolar cometem muitas perseverações. Vocês sabem o que é uma perseveração? Vocês já ouviram o termo perseveração? Erros de perseveração. Quando vocês ouvem erro de perseveração, que tipo de erro passa na cabeça de vocês?
Como é a falha de quem comete um erro de perseveração? A Lorena falou aqui, erros de perseveração têm a ver com erros que são mantidos ao longo do tempo. Isso. Né? Então, erros de perseveração podem ser verbais, motores, cognitivos, ideias, né, pensamentos, mas são erros daqueles pacientes que não conseguem mudar estratégias, ideias, comportamentos e ficam repetindo ao longo do tempo. Uma pessoa que é perseverativa, ela persevera, ela se mantém na mesma estrutura. Um paciente bipolar, na mania, ele tem muita dificuldade de mudar, flexibilizar uma ideia. Ele estabelece uma estratégia falha, uma decisão que ele pensou, e ele tem muita dificuldade de poder falar, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquele outro. Daria para a gente dar vários exemplos aqui? Ó, a Beatriz falou, persistir em algo que não dá certo, fazer sempre a mesma coisa. A Daisy falou, repetidas vezes. A Carolina falou, não posso... Cá, um beijo para ti, minha amiga de infância. Saudades de ti. Então, assim, veja, uma pessoa que persevera nos seus erros, vamos pensar aqui, o paciente bipolar decidiu que ele merece comprar uma geladeira que seja de inox e inteligente, porque ele acabou de voltar dos Estados Unidos e ele comprou, sei lá, aquela inteligência artificial do Google, não sei nem o nome, mas achei muito legal aquilo lá. Você chega lá perto dela e fala assim, olha a minha aqui, é um copo. Aí você fala assim, hello Google, play Michael Jackson. E aí ele começa a tocar Michael Jackson. Ok, então. Hello Google, weather São Paulo. E aí ele fala a temperatura, coisa chique de Deus. Só que aí o cara fala assim, essa coisa aqui serve para eu controlar, por exemplo, a fabricação de gelo, a temperatura ambiente da minha casa. Só que aqui eu moro numa casa de pobre, não tem uma casa inteligente. Então agora eu vou comprar uma geladeira inteligente, um fogão inteligente, um ar-condicionado inteligente, uma luz inteligente e um ventilador inteligente. Só que para comprar isso, dá uma bagatela de 30 mil reais. Esse fulano, ele ganha 1.900 por mês numa empresa, num banco. E ele gosta muito de tecnologia. O hobby dele é tecnologia. 30 mil reais daria mais ou menos quase 2 anos de salário dele. Né? Mas ele não se importa, ele pega os 8 mil que ele tem na poupança e ele se endivida com o resto no cartão do Nubank dele, porque ele curte muito tecnologia. Porque ele quer chegar em casa e falar, hello Google, make some ice for me, faz um gelinho aí para mim. E aí ele quer mudar a temperatura e tudo mais. Bom, veja, essa é uma ideia que se fixa nesse paciente e conseguir ajudar esse paciente a flexibilizar essa ideia e não fazer um erro de perseveração é algo que envolve um trabalho muito importante. Por quê? Veja, a ideia errada, né, é uma ideia tudo ou nada, é uma ideia que envolve um sofrimento, quando ele pensa em flexibilizar e tudo mais, mas o que mantém a ideia é um erro, né, é um erro de função executiva, é a perseveração que ele tem, é a falha que ele tem em estabelecimento de metas, de planejamento, de análise de cenário, de análise de riscos, enfim, coisas muito relacionadas ao frontal. E habilidades que possivelmente ele desenvolveu muito pouco na infância, na adolescência.
Tem mais um monte de achados sobre tomada de decisão, fadiga decisória, linguagem, memória declarativa e tantas outras habilidades cognitivas que estão relacionadas com os pacientes bipolares, mas que não vai dar tempo da gente discutir hoje. O que eu queria poder falar um pouco ainda, antes da gente terminar, é sobre o tratamento. Né? Tem muita coisa para falar. Bom, no nosso curso são 6 horas sobre transtorno afetivo bipolar. Né? A gente está entrando, inclusive, nos últimos 3 dias de desconto do nosso curso e nos últimos 8 dias de venda do nosso curso. Eu estou muito feliz que nosso curso começa daqui 8 dias. Está muito legal, a gente está super esquentando os motores, assim, para o curso começar. E quem está interessado em conhecer o curso, ainda tem esses 3 dias, né, finais, onde a gente tem o desconto de 25% e 30%. Então, o curso ele tem o custo de R$ 2.400, né? É o mesmo custo do ano passado. Então, isso sairia no ano passado, se eu não me engano, era R$ 220 por módulo, uma coisa assim, eram 8 módulos. Nesse ano, a gente manteve o mesmo preço, ficou 2.400, e a gente adicionou 3 módulos, né? Então, acho que acabou ficando 100 e alguma coisa, 180, não lembro mais quanto que eram os valores, mas até daqui 3 dias, a gente está dando o mesmo desconto do ano passado também, que era 25%. E a gente deu esses descontos, a gente manteve esses valores, porque antes o curso era presencial e online. Então a gente tinha que alugar um salão, fazer coffee break, tinha toda uma engenharia social, né? Mais pessoas, contratar uma secretária e tal. Hoje a gente não precisa mais nada disso. Hoje é um curso totalmente online, então facilita muito para a gente pode cobrar mais barato para chegar em mais gente, né? Simplesmente isso, e a gente quer ter mais alunos, mais gente participando. Então, a gente está super feliz de poder fazer esse curso dar certo, chegar em mais pessoas, e aí que a gente está indo para começar esse curso. Esse curso ele tem uma estrutura de 11 módulos, né? E desses 11, 8 são meus, como sempre foram, e os 3 que eu adicionei foi convidando o professor Marcelo, que vai ser o professor convidado, junto com o doutor Bruno, que estarão na live da quarta-feira, às 9h15, que a gente vai ter essa semana. O uso da terapia cognitiva comportamental como a ferramenta de conexão entre o neuropsicólogo, o terapeuta cognitivo e o psiquiatra. Enfim, super legal, super feliz que vocês estão participando, que vocês compartilharam esse vídeo, teve muitos compartilhamentos, estou super empolgado. E para a gente ir para o nosso finzinho do vídeo, para os últimos momentos do vídeo, eu queria só fazer alguns comentários, tecer alguns comentários finais e iniciais, né, sobre tratamento e reabilitação e TCC, porque na verdade são iniciais sobre tratamento, mas são finais do vídeo, tá? Então, assim, sobre rehab, existem alguns artigos mostrando, de caso único principalmente, não tem muita coisa de duplo cego e tudo mais, né? Mas existem alguns artigos de caso único, inclusive um brasileiro, do grupo do professor Malloy, do Leandro, mostrando o uso de estratégias bem neuropsi mesmo, de rehab. Então, uso de estratégias de tomada de decisão, treinamento de tomada de decisão, treinamento de planejamento, uso de alguns suportes de memória, suporte ambiental, treino de priorização, mostrando que isso funciona muito bem para as falhas de controle inibitório dos pacientes bipolares. Além disso, tem um estudo bem interessante, que é essa revisão do Holmes, de Oxford, do grupo de Oxford, que é essa revisão de 2014. Eles começaram com 109 artigos e terminaram, 122 artigos, e terminaram com 9 artigos, então eles usaram um critério bem rigoroso. E lá eles põem, existem 3 tipos de tratamento que estão sendo muito estudados para bipolares. Um
é a CBT, a terapia cognitiva comportamental, né? Cognitive Behavioral Therapy. A outra é a terapia do bem-estar, que é um modelo um pouco mais antigo, mas que tem também alguns achados aqui nesse artigo. E o que eles chamam de treino do foco atencional, né? Treino do controle atencional. Isso, a gente fala muito disso na aula de esquizofrenia, a gente fala disso na aula de depressão, na aula de ansiedade e também na aula de transtorno bipolar, né? Tá muito na moda com mindfulness, está muito na moda com um monte de transtorno, mas é uma técnica muito, na verdade, antiga da reabilitação, que é ensinar o paciente a controlar o próprio foco atencional dele, né? E isso na psiquiatria é novidade, mas isso na reabilitação é muito antigo. Então, como é importante a gente trazer técnicas que são da reabilitação para dentro dos quadros psiquiátricos, que é o que eu venho falando e desenvolvendo nesses últimos 8 anos, né? Então, no nosso curso, a gente vai discutir e mostrar dados e também processos e protocolos a respeito disso. A última coisa aqui, eu gosto, e aí, dentro de tantas coisas da TCC, o que eu podia falar, né? Sobre tratamento em 1 hora, óbvio, fica muito difícil, então eu resolvi falar rapidinho mesmo do protocolo da Basco. A Basco acaba dividindo os pacientes em recém-diagnosticados, experientes, instáveis e estáveis, e aí ela fala que para cada etapa você tem processos específicos, né? Então, para os recém-diagnosticados, ela vai dizer que o importante é mostrar para o paciente tudo relacionado à prevenção de recaídas, né, intervenção precoce e aceitação e motivação do transtorno bipolar. Quando a gente vai pegar um instável, o processo é regulação do afeto e discussão e reestruturação cognitiva. E quando a gente fala com os pacientes que já são mais estáveis, que já têm um quadro bipolar mais estáveis, é fortalecimento para evitação dessas recaídas e para quando houver o quadro de recaída, que o paciente tenha as ferramentas para voltar de forma mais rápida, né? Então, que ele possa prevenir essa recaída de forma mais rápida ainda. Por fim, gente, mostrando que, de novo, terapia cognitiva comportamental e a clínica baseada em evidências, a terapia cognitiva comportamental é uma busca nossa, né? Ela não é a única terapia que funciona, né? E nem eu sou preso à terapia cognitiva comportamental, eu estudo psicologia, eu me considero um terapeuta, né? Eu sempre falo isso. Eu estudo terapia cognitiva comportamental há bastante tempo, estudo neuropsicologia há bastante tempo, mas me interesso por muitas outras abordagens baseadas em evidências, e inclusive por outras abordagens que nem são baseadas em evidências. Eu me interesso por estudar e conhecer, para eu entender por que tem achados e conhecimentos importantes ali, né? E o que é interessante ou não para o meu paciente, mas um estudo de 2016 mostrou um achado para mim que é muito relevante, como até crítica, e para a gente continuar buscando melhora da TCC, né? Mostrou que a TCC melhorou a severidade, né? Eles fizeram uma revisão sistemática, na China, um grupo da China, Guin Chun, e eles mostraram que a TCC melhorou a severidade da mania. Então, pacientes na mania, esses pacientes tiveram uma redução da severidade, mas que só a TCC não reduziu a recaída dos pacientes. Então, quando eles analisaram só a medida de... Quando eles analisaram a severidade da mania, o quão mal a mania fazia, a TCC melhorava. Mas quando eles analisaram a quantidade de recaídas, a TCC não reduziu, continuou igual, e aumentou um pouco a depressão. Um pouco do como eles explicam isso é como psicoeducativo para transtorno bipolar, às vezes não é bem feito, né? Essa coisa do tipo, cara, você é bipolar,
esse é um quadro complicado, né? Então, isso talvez impacte de maneira ruim os pacientes, e isso se conecta com aquele estudo do Holmes, de 2014, mostrando que TCC para ansiedade pode, psicoeducação sem TCC pode não ajudar a diminuir o quadro ansioso desses pacientes, né? Então, você vê como é complicado uma técnica jogada ao vento. Como desenhar uma intervenção, que é o que eu digo aqui há tanto tempo, é importante. Ai, Thiago, como é chato, eu dou muita aula de reabilitação, ou pelo menos dava, e meus alunos acham que eu sou muito chato. Acho que eles têm razão. Mas eu forço muito a barra com os meus alunos do tipo, qual é o planejamento da intervenção que vocês vão dar, né? E isso é muito importante, porque, na verdade, o que você tem que pensar com os seus pacientes e com a equipe que você tem como que a gente vai fechar todas as portas, né? Ou tentar fechar todas as arestas, cortar todas as arestas para que essa intervenção ocorra da melhor maneira possível. Enfim, gente, é isso. Passamos um pouquinho do nosso tempo. Agradeço todo mundo que tá aqui. Convido as pessoas a participar do nosso curso. É um curso super agradável. É um curso de 6 horas, né? Esses 11 encontros de 6 horas, cada um deles. São momentos de troca, a gente vai ter um fórum para participar, então a gente vai poder também trocar. E ali vai ter artigos, vai ter conteúdo extra, e vai ser um lugar focado na construção da prática clínica de vocês, tá? Eu vou estar ali focado a ajudar vocês a construir uma prática clínica em TCC integrada com conhecimentos da neuropsicologia. Espero vê-los na quarta-feira, às 9h15 da noite. É isso. Um grande abraço para todo mundo. Nath, que está aí. A Cris falou que fez o curso e recomenda. Valeu, Cris, minha querida. Marcela, a Selma, Elaine. Obrigado a todo mundo que aguentou ficar até às 9h. Testei o horário das 8 às 9h, que sempre a live foi das 7 às 8h. Se vocês acharem esse horário melhor, deixa o feedback de vocês aqui. O curso começa, Fabiane, no dia 20, né? Então é daqui 8 dias, na terça que vem. Obrigado, Cris, muito grata, você sempre arrasando. Eu lacro muito, é a palavra da moda. Eu lacro muito nas minhas lives, obrigado. Eu lacro. Como que é a outra palavra que eu aprendi agora? Não tenham ranço de mim, porque eu lacro. Para conhecer melhor o curso, é muito fácil. Você pode escrever aqui, eu quero conhecer o curso, tá? Ou você pode acessar, que inclusive é mais fácil, que é www.thiagoriveiro.com.br/curso TCC. E aí aqui você vai poder conhecer o nosso curso totalmente online de terapia cognitiva. Daisy, como sempre, um prazer te ver aqui. A Daisy prefere às 7, mas ela falou que é de boas. Valeu, que bom que você não vai me odiar por causa disso, minha amiga. Bom, Rose, que bom que é a sua primeira vez por aqui. Espero que você goste do nosso curso, do nosso curso e também das nossas lives, que você possa participar mais vezes, tá bom? Valeu, minha gente, um abraço e até semana que vem. Fui!